Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Real. Hoje o nosso encontro está ainda mais especial. Vamos falar sobre inclusão, sensibilidade, talento e o quanto a arte pode transformar e conectar pessoas. Eu sou a Rose Traiano, advogada, mediadora por aqui e também com muito orgulho uma voz em defesa das famílias atípicas. E para esse bate-papo cheio de afeto e verdade, eu tenho ao meu lado dois convidados muito queridos. A Amanda Bueno, que é psicóloga, especialista em aba, ela que é referência quando o assunto é cuidado com pessoas dentro do espectro autista. E ele que emociona o Brasil com a sua música, sua história e sua sanfona. O artista completo que é Bruninho Escândalos, Bruninho da Sanfona. Fica com a gente, porque esse episódio promete tocar corações. Bruninho, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A sua fala aqui eu tenho certeza que vai inspirar muitas famílias, muitos jovens, muitas crianças a seguirem os seus passos. Bruninho, como é que a música entrou na sua vida? Primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? É assim, né? Para todo mundo lá do outro lado da telinha, obrigado pelo convite. Rose, a música entrou na minha vida assim, desde que eu me conheço por gente. Eu comecei um pouco na flautinha, né? Ali, lá para meus 3, 4 aninhos, que eu sempre gostei de instrumento, assim. É que a minha família sempre foi muito musical. Minha família sempre foi. Apesar de ninguém eu ter contato com o instrumento, com alguém tocando, não. Mas depois que eu fiquei meio grandão, eu descobri que tios e tias, parte de pai, era tudo sanfoneiro. Mas eu não tive contato, sabe. Mas a família sempre foi musical. Anos 90 ali, sabe. Tudo aquele negócio de Choró, aquele sertanejão, aquele negócio assim, sabe. Então eu vivi muito isso aí, muita música dentro de casa. Eu sempre gostei muito assim. Que bacana. Bruninho, você se lembra qual foi o primeiro instrumento que você tocou? Tocar valendo mesmo assim, que eu tirei som mesmo assim, foi a fla é que eu não comento muito, assim, o povo pensa sempre pensa que é a sanfona, né. Eu penso Aham. que é a sanfona, Bourdin, tal. Mas o meu primeiro foi que eu tirei uma música, foi Asa Branca, que eu lembro, foi na flauta doce. Olha, a Olha! flautinha, mas só também. Aí depois com 7, 8 anos peguei o violão, aí sim, aí eu comecei a tocar. Legal, com 7, 8 anos, violão. E com 9 pra frente. E daí você percebeu que você queria viver da arte. Ah, sim, né. 7, 8 anos, você falou: "É isso que eu quero fazer para o resto da vida". Hum, não, sabe que Ainda não. não. Foi indo, Foi indo, foi foi indo, acontecendo. foi indo. Na hora que eu descobri a música, assim, daí fui indo. Eu queria tocar. Eu queria tocar, porque eu gostava da música que eu escutava. Eu escutava a criançada, né, ali em casa, ali, sempre rolava aquele sertanejo, e eu gostava da música, queria tocar aquilo lá. É por isso que eu fui indo. Foi acontecendo, sabe. Vai indo, E vai indo. hoje, Bruninho, o que que você mais gosta de tocar? Quando você pega a sanfona, o que que você sente? Essa pergunta é braba. Eita, nossa, o povo sempre pergunta isso aí, sabe, porque qual que é a melhor a música. Tem umas músicas que marcou a minha vida, que foram as minhas a primeira música que eu toquei na sanfona, Sanfoninha de Ouro. Foi 4 meses, foi duro. Ah, mas que nossa, pra tirar foi comprido, mas saiu. Depois foi Estrada da Vida, depois foi Estrada da Vida. Que era uma música que eu queria tocar, eu escutava bastante, né, nós escutava, mas eu falei: "Eu tenho que tocar esse trem, E que rapaz". tal você tocar um trechinho pra gente? E na época era assim, ó, como é que tocava. Eu tocava firme desse jeito. Hoje muda, né? Hoje nós faz o aqui, ó. Aqui, ó. Sim! Os detalhes. Sim! Vai mudando um Parabéns. pouco. Bonito, muito bonito, parabéns. Bruninho, agora vamos falar, Hum. tudo bem falar sobre o diagnóstico, a sua infância? Sim, não, Sim? meu Deus. Ótimo. Que coisa boa. Bruninho, hoje você fala com tanta leveza sobre Sim, estar no espectro autista, mas imagino que este caminho até aqui tenha tido vários desafios. é depois que você fecha o laudo. Aí fechou. Compartilha com a Porque gente. daí você entende, né?
fecha o quebra-cabeça. Você fecha, mas por que que eu mesmo para começar a cantar em banda, foi 10 anos. Sério, O Bruninho? quê? No palco? Até hoje. Se eu entrar sem instrumento no palco, eu saio correndo. Sério, Por Deus do céu, Bruninho? por Deus. Olha só, e como que foi a sua infância? Em algum momento você sentiu que vivia ou percebia o mundo de um jeito diferente das outras crianças? Como era a sua infância? Porque você não tinha o laudo. Você Hum. se sentia Eu era bem quietão, chegava não, nós chegava a visita em casa com debaixo da cama, só que na época a gente ainda não tinha, né. Depois que eu falo, depois que você tem que correr atrás e fechar o laudo, aí você começa a entender. Eu na escola nunca fui de muito prosear, eu prestava atenção na aula, mas pode esquecer, não ia, não ia. O que me ajudou mesmo, valendo mesmo, o que me ajudou valendo, foi a música, porque depois que eu comecei porque a gente tinha que aprender, eu gostava de tocar, aprendi, e você tem que ir, eu tinha que enfrentar o palco. Como é que vai? Eu nos primeiros churrasquinhos, assim, eu tremia, eu lembro, isso eu lembro. Eu tremia, era muito vergonhoso para falar, só que para tocar não, tocar eu até ia. Por isso que depois de 10 eu lembro muito bem, depois de 10 anos que eu fui começar a cantar no palco, pegar o microfone: "Alô moçada", antes, eu pegava só vamos ficar bem ali, meio que dançandinho, ali, era uma sabe. barreira para você. Nossa, meu Deus do céu. E você começou a tocar muito cedo, né, Bruninho? Foi, quando eu tenho filmagem minha de 7 aninhos, primeiro no violão ali, sabe. Ali que eu fui me identificando. Mas tocar, para as pessoas. 14 anos de idade, 14 anos. 14 anos. Fiquei dos 9 até os 14 tocando em casa, churrasquinho, assim, de família, de vizinho, bem assim, mas valendo mesmo com 14 anos, isso eu lembro. Eu tremia também, era brabo. Puta vida. Tem um ponto aqui que a gente acaba falando pouco, mas que faz toda a diferença nessa caminhada, o apoio da família, né, Bruninho? Opa, minha mãe sem saber, é que agora que, né, mas a gente vai entendendo o laudo. Minha mãe sem entender, ela me fala, praticava, estimulava. Minha mãe Estimulava, estimulava. Tem participação. umas filmagens minha, porque o pai e a mãe sempre filmavam muito quando era pequeno, sabe. Tinha aqueles filmador, meu pai filmava tudo. E hoje com o laudo, aí eu fui voltando a fita, né, foi lá gente como eu era muito quietinho, muito. A mãe brincava comigo com fantoche, estimulava. Falava, porque a mãe viu. Hoje que a minha mãe fala: "Eu vi agora que eu vou falar pra você que você não era muito, eu via que tinha uma coisinha", só que eu não sabia. Falei: "Então o que que eu tenho que ajudar?" Minha mãe. Falei: "Então vamos estimular". Meu pai, quando ele viu que eu comecei num instrumento: vai, 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 ajuda". Na hora ele gostou: "Vai, vai, é flautinha, violão, essa vai, vamos ajudar o negócio, né". Então minha mãe estimulava muito eu a conversar. Eu fui falar, eu fui começar a falar com 3 aninhos, a mãe fala pra mim. 3 anos, andar e falar. 3 Uns aninhos. 3 anos meados disso aí, sabe, por aí. Eu tenho uma filmagem quando eu era pequeno, resumindo, nós estava tudo num hotel fazenda, o turma dos meninos pra cá e as meninas pra lá. Me invento colocar aí tem a filmagem, coloco o Bruninho na parte das meninas, na época, e eu quieto, eu tudo assim, vergonhoso, eu não falava com ninguém. Tem uma hora que eu tirei o coletinho e fui numa gangorra sozinho, lá, dali e a mãe: vem cá", e ela ficava olhando. E a gente hoje, por isso que hoje fecha o lado, você entende. É. Tem umas coisinhas que vai fechando, sabe. Quebra-cabeça vai fechando, mas a música, sem dúvida, a música foi um divisor de água. Foi um divisor Ô, de meu águas, né. E o irmão, apoio da família, os seus pais terem acreditado em muito, você, muito. vislumbrado um potencial, Eu toquei 6 horas por dia. imagina. Opa! Ô, 6 horas. Era de tarde. Eu começava chegava da escola ali até 6 horas da tarde. Verdade, verdade. Veja bem, Bruninho só conseguiu trilhar esse caminho por conta do apoio que ele recebeu, esse caminho com tanto brilho, porque foi acolhido, foi compreendido, respeitado dentro de casa. E isso com certeza muda tudo. Isso é verdade mesmo. Isso aí, o apoio da família é essencial. É Do pai e da mãe. imprescindível. Do pai, da mãe, da família, dos irmãos, eu acho que todos, eu acho que tem que estar ali
fortificando, né, fortalecendo essa criança para entender o lugar dela no mundo, que muitas vezes ela não se sente pertencente, não é verdade, Amanda? Exato. Amanda, como você enxerga esse papel da família nessa jornada? Você acha que o apoio pode ser muitas vezes um divisor de água, como bem disse o Bruninho? Sem apoio, dificilmente uma pessoa autista encontraria seu lugar no mundo, porque o mundo ainda não está preparado para recebê-la. A gente está educando o mundo para poder receber essas pessoas que até então eram consideradas invisíveis, porque estavam escondidas na gangorra lá no fundo da filmagem. Se tá quieto não dá problema, né? Verdade. Algumas crianças autistas podem fazer muito mais barulho do que você fazia. Tem sintomas diferentes para pessoas autistas diferentes. A questão é que aquele que faz muito barulho pode receber apoio para ficar em silêncio. Isso não é estímulo. Não é estímulo, muito pelo contrário. Isso bloqueia cada vez mais, cria mais barreiras para que essa criança, para que esse adolescente, para que essa pessoa se sinta pertencente ao mundo, né? E a gente não pode esperar que a família dê apoio sem ser apoiada. Porque não basta só amar essa pessoa autista. Essa família deveria receber treinamento, apoio para saber como fazer a estimulação correta. Porque toda família pode dar amor, mas nem toda família consegue estimular da maneira que essa criança precisa. É verdade. Eu acho que esse é um compromisso que todos nós, enquanto sociedade, nós temos sim que buscar essa entrega, que fornecer esse apoio, esse acolhimento para que essa pessoa possa viver em igualdade, ser incluída numa sociedade que muitas vezes exclui não só a criança, como a mãe, como toda a família, não é verdade, Amanda? Amanda, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce, o que ele muda na vida de uma criança e da família? O que os pais podem, inclusive, começar a observar para buscar esse diagnóstico precoce o quanto antes? Acho que primeiro a gente vai definir o que é diagnóstico precoce. Isso, perfeito. Geralmente, o diagnóstico é feito no Brasil por volta dos 5 anos. Isso não é nada precoce. Com sorte, é feito antes dos 5 anos. Geralmente, o diagnóstico é feito entre os 5 e os 8 anos no Brasil. Por quê? Porque é a idade escolar em que se espera que a criança comece a ler, escrever, tenha amigos, faça sua lição sozinho. É diferente do apoio que ela precisava na educação infantil, quando sempre tem mas o pai também demorou para falar, o tio também demorou para falar, pensa no vô, para menino demora mais. Todas essas são histórias que as famílias vivenciam, mas isso não é diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce pode acontecer, por exemplo, a partir de 1 ano e meio, dependendo da severidade dos sintomas, ou se já tem algum caso na família, é muito mais fácil identificar outro. Porque as pesquisas mostram que quando você tem uma pessoa na família, um irmão, por exemplo, que seja autista, existe uma chance de pelo menos 20% de o outro ser e de 50% de um dos irmãos ter algum atraso no desenvolvimento. Então, os sintomas precoces. Primeiro, atraso na fala. Um bebê de 1 ano e meio deve falar frases de 2 palavras. Falar errado. É isso que se espera de um bebê, que ele não tem a articulação adequada. Esse é o certo para o bebê. Mas ele deve falar frases simples, como, por exemplo, quer água. Se um bebê não fala isso com 1 ano e meio, ele tem um atraso na fala. Isso quer dizer que ele seja autista? Não. Isso significa que ele tem um atraso na fala e precisa de investigação para receber a estimulação correta. Às vezes passa sozinho, às vezes não, e o risco não se pode correr. Aí você soma essa dificuldade de utilizar a comunicação. Pode até falar, mas não fala o quanto deveria. Então tem uma diferença entre não falar, que uma pessoa autista pode não falar, ou falar pouco. Uhum. E alguns falam e não dialogam. Então, é uma dificuldade em usar a comunicação socialmente. Porque eu já conheci crianças que cantavam, mas não conversavam. Eram capazes de cantar músicas inteiras, mas não conseguiam dizer bom dia ou posso brincar com você. Existe uma diferença entre falar e se comunicar. Então, a gente fala de observar o desenvolvimento da fala com o intuito de se comunicar. Esse é um dos pilares do diagnóstico do autismo. O outro pilar do diagnóstico de autismo é, muitas vezes, hiperfoco, e ele pode ir mudando ao longo da vida, o seu não mudou, mas ao longo da vida ele pode mudar. Comportamentos restritos ou repetitivos, apego a pequenos rituais e muitas dificuldades com mudança. Nem todas as pessoas autistas têm todos esses sintomas. A única coisa que conecta
todas as pessoas autistas, é a dificuldade de utilizar socialmente o que ela aprendeu. Se essa pessoa autista tem alguma outra coisa junto, que é o que a gente chama de comorbidade, e 70% dos casos o autismo não vem sozinho, essa comorbidade pode ser com deficiência intelectual. Então, essa pessoa vai ter mais dificuldade para aprender. E no autismo, ela tem dificuldade de usar socialmente o que ela aprendeu, sendo pouco ou muito. Excelente explanação, muito obrigada. Muito obrigada pela sua fala tão importante, até mesmo para que os pais que estão nos assistindo, eles possam, já logo cedo, na primeira infância, diagnosticar, buscar um diagnóstico, um laudo preciso e trazer com isso terapias e cuidados para que essa criança cresça com igualdade. Não é verdade? Então, assim, e dentro desse diagnóstico precoce, nós ouvimos falar muito sobre a terapia ABA. Hum. Ah, por que na prática ela é tão importante? O que ela proporciona? A gente vai começar definindo o que é ABA. ABA é a sigla para Análise Aplicada do Comportamento. É uma ciência, então é importante dizer, não é um método, é uma ciência. É uma ciência que utiliza princípios científicos de ensino para ensinar o que é socialmente significante. Então, para uma criança pode ser aprender a falar, para outra pode ser ler e escrever, para outra pode ser sair das fraldas, para outra pode ser socializar, fazer amigos, sair sozinho, usar o cartão de débito a primeira vez, cada um com o seu nível de dificuldade. Mas a aba serve para isso, para habilitar o que é importante para se conviver em sociedade e ser feliz. O que significa viver em sociedade e ser feliz? Ter dignidade. Ter dignidade é baseado no princípio de autonomia. Então, essa ciência provê autonomia na medida que cada um precisa. E Isso precisa ter acesso a ela. é verdade. E por falar em acesso, como que está o acesso dessas famílias a essas terapias tão necessárias? A gente tem 2 tipos de acesso, primariamente. Um acesso é ao tratamento correto, que segue diretrizes específicas dessa ciência, que está escrito em documentos oficiais, não são diretrizes inventadas por um profissional, são diretrizes replicadas por essa ciência e estão ao alcance da população em documentos públicos. O outro tipo de acesso é quando a família acredita que está recebendo essa terapia e não está, porque qualquer pessoa pode alegar trabalhar com aba no Brasil, pelo menos por enquanto não se regulamenta a profissão de analista do comportamento. O que é muito triste, às vezes a mãe, aquela família, o pai acredita que está proporcionando o melhor para o seu filho, quando na verdade não está. E o retrocesso é muito grande na evolução daquela criança se ela de fato estivesse recebendo a terapia correta, não é verdade? Para que as Então, pessoas entendam de maneira bem clara, eu gosto de usar exemplos médicos, porque exemplos médicos a gente entende muito fácil. uhum. Imagine que você vai até um hospital com o seu filho para ele receber um atendimento. E esse médico alega que está trabalhando com medicina, mas na verdade ele não está. Você vai ter uma clareza de que a pessoa que você ama está em risco de vida. E esse risco pode ser imediato. Esse risco é fatal, só que muito rápido. Quando a gente está falando de tratamento de autismo em análise do comportamento, se você não está recebendo o tratamento correto, ele é fatal. Ele vai roubar a vida do seu filho, mas você não vai perceber imediatamente. Pode levar anos para que você perceba que a chance do seu filho ser independente foi roubada porque o seu direito a tratamento adequado não foi assegurado. A gente vive falando de técnica de diagnóstico, de lei, mas falamos muito pouco sobre cuidado. Eu, particularmente, acredito que o direito precisa acolher, que as políticas públicas precisam escutar mais e que a sociedade precisa aprender a respeitar de verdade. Bruninho, agora eu quero perguntar de coração aberto. Eu ouvi uma fala sua que eu achei que diz muito. Quando você fala o inimigo do autismo é o preconceito. O que você quer dizer com essa fala? Preconceito do povo que não conhece. Frescura. É, É manha, é birra, verdade é essa. não é Isso é verdade? verdade. Porque não sabe como é que é. Ou então imagina como é que é o autismo. Ah, o autismo acha que aquilo lá não tem não. Aquilo lá é Quando na verdade não é isso, não é sobre isso, não é verdade, Bruninho? é por isso que você tem que fechar o lado pra você entender, e quem é de o grande eu penso assim, né, o grande lance é a gente o quanto mais ter o povo ter conhecimento, aí, não é? Para o povo saber que, ele não tem cara de autista, mas autista não tem cara. É, o povo
Sabe, fala, opa, esse é o problema. Agora estou entendendo. A população inteira, para não ter esse tipo de preconceito. Esse Exatamente. negócio aí, sabe? O preconceito ele limita, eu acho que o preconceito limita aquela mãe de sair de casa, aquela mãe de proporcionar um lazer para aquela criança, É, às aquela vezes tem família, nas redes sociais, assim, né, mas às vezes tem vergonha, né? Às vezes é é assim, né? verdade. Não, não, ele tem um problema. Ah, Então acho que na hora que eu peguei o laudo, eu peguei e falei: "Rapaz, eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu fiquei uns 2 dias coisado. Eu entendendo. fiquei, não é brincadeira, né, eu fiquei assim, eu falei: "Rapaz", fiquei olhando, falei: "Será? Eu acho que bom, eu acho que é". Não, aí veio, falei: "Bom", mas daí já veio na cabeça, já falei: "Não, espera, deixa eu divulgar", aí que começa a voltar a fita, né. Falando: "Deixa eu qual que é a minha missão?" Falei: "Espera lá, eu tenho que ajudar esse povo a divulgar, e o que que a música fez pra mim, é isso". Porque eu não sou especialista em, né, não é igual a Amanda, eu sou especialista, não sou, mas, como eu tô voltando na fita que eu passei, e o que que a música me fez, falei: "Agora eu vou falar". Exatamente, levar informação, É. mostrar muitas vezes para aquela criança, para aquele jovem que está dentro no espectro, ele veja que existe luz, existe possibilidade, ele pode ser sim, Poxa, ele pode através da arte, através de outros meios, ele pode fazer sim. parte de uma sociedade como um todo. Mas pega um Se hiperfoco, expressar né. através do seu hiperfoco e exercer seu direito. Se exercer o seu direito, Eu, exatamente. sem saber, lidei, eu não me vejo sem música. Já me perguntaram: "Bruninho, se você não fosse um funeiro, o que você ia ser?" Eu falei: "Não sei, moçada". Eu falei: "Não, eu não sei", porque a vida inteira ali, né, a vida inteira ali tocando, tocando, tocando. Depois que, né, você fecha o lado, aí que eu fui ver depois de 10 anos, foi mais de 10 anos, aí que eu comecei a falar em palco, falar, e mesmo assim esse tempo atrás, eu estava lá em São Paulo, lá no Alphaville, lá eu estava numa imersão de showbiz, e pá-pá-pá, e aí o Anderson me deu, tal, Bruninho, sem falar nada, pegou assim: "Bruninho, vem cá aqui em cima do palco", "Pra quê?" Aí eu falei: "Mas Bruninho, você é acostumado, falei, a prosear, cantar para grandes palcos, um monte de gente", falei: "Mas com sanfona, sem sanfona, eu tô de a pé". Mas não é depois que eu entendi. Falei: "Gente do céu, isso aqui parece que é um escudo, verdade, parece bobeira, não é". Eu com um instrumento uma vez só na minha vida eu fiz um show sem sanfona, uma música. E deu certo? Não, Não. não deu, verdade. Porque na época falavam: "Bruninho, você tem que ser meio que artista também, você tem que tirar o instrumento e cantar igual cantor". Eu: "Bom, então tá bom então, então vai então". No meio do show, tiraram a sanfona pra que eu tenho foto. Dei uma encolhida assim: "Aí moçada, agora nós vamos cantar uma música aí". Cantei encolhido e curvado. Na hora que acabou a música, falei: "Moçada, não é por nada não, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, parece que eu tô pelado, volta com a minha sanfona". Única vez na minha vida, eu me perco. Engraçado, né? Engraçado. Cabeça da gente é cabeça, né? Cabeça tem que ter isso aqui. Mas com a sanfona na mão você se sente Mas daí nós vira o Batman. E depois que eu entendi do laudo, que é isso aí, cabeça da gente, a vida inteira com isso aqui, falei: "Que coisa engraçada, né?". Então por isso que eu tenho que falar. Falei: "Hoje minha missão aqui na Terra, eu tenho que falar para o povo que tem o autismo". Falei: "Gente, vocês sabem, lidar com instrumento", no meu caso foi a música. E pega o hiperfoco, qualquer instrumento você aí, vai, e dale. e é verdade, somente através da informação que nós vamos falar de fato em inclusão. É, cuzão, Inclusão, não é cuzão. verdade? Isso é E com verdade. e com relação, sabe, Bruninho, com relação ao preconceito, ao bullying, temos aqui no Paraná uma lei chamada Lei Amelie, não é verdade, Amanda? Sim. Que institui a Semana Estadual de Incentivo ao Cuidado da Saúde Mental e Prevenção do Suicídio da pessoa com transtorno do espectro autista e familiares. Ela era uma adolescente bonita, muito inteligente, mas ela não aguentou a pressão da sociedade, ela não conseguiu entender o lugar dela e ela se suicidou, ela tirou a própria vida. Então eu acho muito importante, eu acho que além de levar informação, nós estamos aqui fazendo um trabalho muito importante de falar para as pessoas: calma, calma, é possível sim se encaixar nesse mundo. Uhum. E é através desse acolhimento, da sua história que serve como inspiração, você é sim, sem sombra de dúvidas, inspiração. A sua fala, eu tenho certeza que vai empoderar
muitas famílias, muitas pessoas. Bruninho, muito obrigada mesmo. E agora, toca uma moda pra gente. Opa, não, aqui, ó. Vou tocar só o refrãozinho de uma música que eu gravei junto com o Tia Garoto, Máscara. Todo dia é dia de churrasco. Todo dia é dia de churrasco. Todo dia é dia de festança lá em casa. Muita cerveja no gelo e costela gorda na brasa. Bruninho, é muito bonito, é muito profundo ouvir você falar como a música te libertou. Muitas pessoas, especialmente crianças e jovens, no espectro, às vezes se sentem deslocadas, como se não coubessem em lugar nenhum. Sim. Quando você compartilha a sua história, quando você mostra que cada um tem um tempo, uma forma e um brilho próprio, você fortalece essas pessoas e essas famílias, sem sombra de dúvida. Bruninho, você não inspira só pelo talento, você inspira pela verdade que você carrega. Obrigado. Obrigada. Sua presença, Bruninho, sabe, eu tenho certeza, como eu já disse, ela acende luz em muitas famílias, que talvez hoje, muitas vezes, essas famílias estejam se sentindo perdidas. E ouvindo a sua fala, eles falam, existe luz. Verdade. Eu quando coloquei isso, né, a gente lançou, assim, teve umas 3 famílias que ele mandou mensagem pra mim. "Ô, Bruninho, você tá leve, não acredito". Eu falei: "Não, gente, fechou o laudo". "Não, mas aí, porque na família tem. Agora que nós vamos tá vendo? Tá vendo aí mostra. Às vezes a própria pessoa tem, né. É normal, né, eu acho que isso é normal. É não? Pelo menos uma pessoa a cada 36 está no espectro do autismo. 1 por 36? Então quantas pessoas tem na tua família? Vamos correr atrás dessa galera. Ah, tem. Ah, mas que eu começar a contar as histórias, tem. Por isso que é bom fechar o laudo, Rosel. Mesmo o laudo de diagnóstico com um diagnóstico tardio, pode fazer não só você rever sua vida como você está É. revendo, mas as pessoas que estão em volta de você, a tua família, Uhum. os pais de crianças pequenas podem começar a pensar, e eu posso fazer diferente. Eu posso fazer com que o meu filho não passe pelas dificuldades que o Bruno passou. Poxa, puxa vida, por que nós dentro da família nós pensar que era normal? Por Deus do céu. Ah, mas da hora que você vai contando para outro, pra outra pessoa, você vai contando: "Ah, minha família é meio que assim, minha", fica assim: "É normal, vocês acham normal isso aí?". Só que para nós, assim, dentro da família, eu tô falando dentro, a gente começa: "Não, porque não dá, porque é assim mesmo", aquela história: "É assim mesmo". E agora que tá vindo todas as informações, você fala: "Não, não é muito bem assim não, não é não". Aí se puxar minha família inteira. Não, é verdade, o povo lá, a gente começa a fechar as histórias, né. Foi por isso que eu falei: "Não, deixa eu falar para ajudar". E as famílias quebram a vergonha de falar. "Vamos falar, moçada, isso aqui", aí começa a aparecer os hiperfocos, habilidade, que: "Não, mas meu filho aqui, ó, faz isso aqui também, vamos ajudar isso aqui, ajuda com esse", e entremos no meio do povo, né. Entremos no meio do povo e vamos, né, e melhorar, sempre melhorar. Porque às vezes eu lembro, tem umas fases minha que eu lembro muito bem na escola mesmo, que eu não proseava muito, eu não falava, como se fala? Vergonhoso, era vergonha. Ah, vergonha. Vergonha, Bruno, tem vergonha, já chamava até a mãe. Por isso que agora eu vou voltar na fita. Ligava: "Vamos, viu, o menino, acho que eu não sei, vamos", a mãe às vezes até fazia festinha na escola, tem foto minha. Fazia, porque a Val, isso na década de 90, a mãe falou pra mim: "Bruno, você lembra da Val na pré-escola?" Eu falei: "Lembro, a Val". Ela falou assim: "Ô mãe, eu não sei, parece que vamos fazer uma festinha para tentar dar uma animada nele". E tem foto minha, no escoadorzinho, todo mundo: "Ê!". Eu na época não entendia muito para mim, por isso hoje fecha, hoje fecha. Falei: "Mãe do céu, nós não tinha informação, Bruno, nós não tinha, o que nós vamos fazer agora? Vamos levar esse menino para passear?". As famílias não tinham informação e as escolas também não. É. Porque a escola não tinha informação suficiente para dizer: "Vamos encaminhar o Bruninho para um neuropediatra", que Uhum. é o profissional que costuma fazer o diagnóstico de quem é pequeno Sim. e acompanha para ver se outras questões do neurodesenvolvimento estão acompanhando esse autismo ou não. Por exemplo, 30% dos casos de autismo têm epilepsia junto. Tem. Isso é uma questão neurológica seríssima. Então, se você não fecha o diagnóstico de autismo, como é que vai pensar em buscar
uma outra coisa que é tão séria que pode tirar a vida de alguém Opa. em uma crise, né? Uhum. E quando cresce, costuma ser acompanhado pelo psiquiatra, da infância, da adolescência e depois na vida adulta. Que era o que poderia ter acontecido com a Emily, por exemplo. É verdade. Não. Por isso nós temos que divulgar, meu povo, né, Rose? Nós Verdade. temos que divulgar pro povão. Temos que ajudar o- falar, exatamente. Não tenham vergonha, busquem sim apoio em grupos de mães. Tem muitas instituições que estão aí com as portas abertas, buscando te ajudar, te acolher e juntos fazer o melhor para o seu filho. Não se cale, não fique com vergonha, busque tratamento, busque terapia adequada. Isso é lei, isso é direito seu, é direito da criança, É. é direito do seu filho. Bruninho, você mostra que é possível transformar dor em potência, silêncio em som e diferença em força. Bruninho, você é uma força. Muito obrigada pela sua fala, pela sua Opa. presença e pela emoção. E Bruninho, para fechar esse bate-papo tão especial, para começarmos a caminhar ali para o fechamento, eu queria te pedir uma coisa. Você pode tocar uma música que tem a ver com o seu momento hoje? Seu momento hoje, eu tenho um laudo, eu toco como? Eu toco feliz, eu sei, eu me entendo. Toca uma música. Tem uma coisa que eu gosto muito quando família. Eu sempre canto, eu gosto. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar da minha mãe na porta, eu deixei chorando na minha abençoada. Por isso que a gente sempre tem que falar, a família é muito importante. Família. É demais, é demais. Como é que é, Amanda? Ajudar quem ajuda. Ajudar, apoiar quem Aí. apoia e cuidar de quem cuida. Aí, ó. É isso aí. É sobre isso. Essa é a nossa missão, moçada. Bruninho, você que é uma inspiração, deixe pra gente uma fala, um conselho. Um conselho para mim de vida: música. Musicoterapia. Pai, mãe, que viu, tá vendo ali o laudo ali, desde nenê. No meu caso, música. Incentivo. No meu caso, foi a família, o pai e a mãe. Mas o pai também. O pai, na hora que viu que eu gostava de música, falou: põe, menino, vai com o instrumento. E vai daqui, vai de lá. E hoje eu não me vejo sem música. E eu agora, quando fechou mais o laudo ainda, que eu vi realmente o que era, eu vi o quanto que a música foi benéfica para mim. Coisa boa. Essa é a minha lição de vida. E vá tocar algum instrumento, você não vai se arrepender. Porque a música, na verdade, Amanda, a música, ela te leva a lugar que você nem imagina. Você proseia com o presidente. A música, ela é universal. Ela anda, é o ramo da música que as pessoas gostam, é uma linguagem universal. Você pode andar em qualquer lugar. Muita gente já falou isso para mim. Você pode andar em qualquer lugar do planeta. A música, ela entra, as pessoas gostam. É verdade. Nossa, A gosto música, da ela música. conversa, ela encanta, ela faz a gente viver histórias. É. É muito gostoso. Então essa é a minha mensagem, minha missão é essa. Na hora que a família diagnosticar, ou então a pessoa vá na música, aprenda o instrumento e vai ser feliz. Isso mesmo. Então vamos escutar mais uma música. Vamos! Aqui, ó. Vamos balancear. Douradinha, né? É uma delícia, na hora que você aprende é legal. Que alegria, como é bom, como a música alegra, como a música deixa a gente feliz, não é verdade? E você, Amanda, com toda essa tua vivência profissional, com todo esse teu desempenho em prol da inclusão do autista, da família, o que você deixa de mensagem para as famílias que estão nos escutando? Eu acho que eu posso tentar sintetizar todas as coisas que eu gostaria que acontecessem, que mudassem nesse mundo para que as pessoas autistas pudessem ter dignidade,
eu conseguiria resumir num conceito de luta, mas não é uma luta vazia. Essa luta envolve não só lutar pelos direitos que estão estabelecidos, mas levar até a população quais são esses direitos, de uma forma que a população vai entender, fazer com que a população entenda que eles podem criar novas leis, a Casa de Leis serve à população e ela está sempre aberta. Então a população tem que entender que tem esse poder, que de maneira organizada, com pais e pessoas autistas se unindo, que a gente chama de organizar a sociedade civil com um objetivo, é para cada um deles, desde quem está lá no Morro do Piolho a quem não está. Porque todas essas pessoas têm os mesmos direitos, mas alguns precisam correr mais do que outros. E a gente tem que ajudar a diminuir essa distância. Esse é o primeiro ponto da luta. O segundo ponto da luta também envolve informação, porque se você consegue o diagnóstico e você sabe qual é o nome do tratamento correto, você precisa saber quando ele está adequado ou não. Porque só alguém te dizer que está tratando em aba não quer dizer que está recebendo esse tratamento. E se a pessoa está mentindo e está roubando a vida dessa pessoa, ela não só está roubando a vida dessa pessoa, mas da família dela, e também está mandando um recado de que ciência não funciona. É verdade. Isso é um risco muito grande. Quando a população passa a não acreditar em ciência, e a ciência funciona você acreditando ou não. A questão é que se você não acreditar, você vai buscar o que não é científico. Isso pode fazer com que o Estado invista dinheiro público em tratamento não adequado e vai fazer com que essas pessoas que mentem possam mentir ainda mais e roubar ainda mais vidas. Então, o que eu gostaria de fato é que a gente continuasse lutando para que o acesso seja democratizado com um valor que é o correto e que o tratamento seja adequado com qualidade. Para que isso aconteça, precisa ser regulamentada a lei que cria a profissão de analista do comportamento e técnico comportamental. São duas funções diferentes num projeto que já está tramitando a nível nacional e precisa de apoio. Caso contrário, o tratamento não tem como ser democratizado. E o pouco que se tem pode sumir. Verdade, Amanda, exatamente isso. Eu acho que com o tratamento adequado, com o acolhimento adequado, com o olhar adequado, principalmente dos nossos legisladores, eu acho que não só aquela família ganha, eu acho que toda a sociedade ganha com o tratamento, com a independência daquela pessoa no futuro, principalmente o próprio Estado ganha, economiza. Se tratar logo na primeira infância, ele vai ter um jovem independente, capaz de trabalhar, de produzir. Exercendo seus direitos de cidadão. Exatamente. E existem pesquisas que mostram dados disso, que quando você investe em tratamento correto, com o diagnóstico precoce, tratamento correto, na intensidade correta, dando apoio à família e à escola, existe uma economia de bilhões de reais, porque essa pessoa vai crescer e vai exercer seus direitos de cidadão. Então a gente pode traduzir isso tanto em qualidade de vida, como em números. E para cada profissional, em cada área, ele precisa olhar de formas diferentes para poder enxergar o todo. Exatamente. E nós aqui nesse bate-papo, nós estamos sim levando informação, nós estamos buscando apoio para que mais pessoas falem sobre os direitos, para que mais famílias busquem o seu lugar de fala, para que falem e busquem sim, busquem ser acolhidos, busquem ser amparados por todo o sistema jurídico, legislativo, por toda a sociedade, porque isso não é um pedido, isso é um direito que nos assiste. E Bruninho, agora vamos tocar o coração das pessoas, não é verdade? Através da música. O que você vai tocar pra gente? Essa minha sanfona aqui, eu comprei ela numa loja de brinquedo, Ah. sabe? Ah, Aqui, ó. Sabe, meu show hoje? Ai, mandar um fala do meu show. claro, É. mas e vamos, conta pra gente. Hoje, Rose, o meu show, você viu aquele Ed Sheeran? Um Sim. polacão, lá do outro lado lá do planeta. Lá, Sim, claro. ele é autista, né? E eu andei pesquisando lá. E o que eu já até falaram pra mim já também. Ô Bruninho, você bem que parece o Ed Sheeran, mas você gosta do autismo. Por quê? O Ed, ele faz um show sozinho. É um violão, um pedal de loop. E eu com a minha sanfona também é assim. Eu tenho bateria, eu tenho contrabaixo, eu tenho trompete, eu tenho tudo dentro dela,
sabe? Então hoje eu também tenho minha banda, tenho tudo certinho e tal, mas um dos shows que eu mais vendo junto com a Cris lá, sabe? Dá um beijo pra Cris, pra todo mundo, o povo dá um verso, sabe? Ali eu vendo muito eu sozinho. Então as pessoas gostam de ver eu tocar sozinho. É Salvador! Assim, seu Bruninho. Pá, pá, pá. Excelente, muito bem, Bruninho. Parabéns, que Não, lindo. eu tenho um pedalzinho de voz Completo, Bruninho é também. completo, né, Bruninho? E Bruninho, da onde que surgiu o apelido que você carrega, o apelido do Elvis da Ah, do Elvis, todo sanfona? pergunta. Quem me deu esse apelido foi o Ratinho. Foi o personagem, né? Eu toquei muitos anos no programa dele. Daí ele olhou assim pra mim e falou: Bruninho, fala um negócio pra você. Eu falei: fala, patrão. Na época, você vai ser o Elvis da sanfona. Eu fiquei olhando assim. Falei: é? Bruninho, sanfoneiro bonitinho tem um monte. Aí de topete e costeleta vai ter um só. Eu falei: meu Deus! Falei: é? Você vai ser o Elvis da sanfona, que diferente. E ele me batizou. E no show eu faço o Elvis. Pegou? Não, pegou. Ih, todo mundo fala, Bruninho, porque é uma pergunta que todo mundo faz. Bruno, mas que é isso? O que é isso aqui? De onde que vem? Aqui, ó. No show lá no final, né? Faz assim, ó. Record and trap. I came on down. Because I love you too much, baby. Oh, I can't see. Oh, what you doing to me? Oh, when you know what I say. Muito bem, maravilhoso. Essa é a nossa história. Bom, E tamo aí agora, né? Tamo aí. Mais pra frente eu também vou fazer, eu tô pensando, sabe? A gente, assim, eu tô armando também uma palestra. Eu quero ajudar o povo, porque sabe, porque tem uma coisa que falou dentro de mim, falei, gente, eu tenho que ajudar, porque a gente corta fita, sabe? Eu não me vejo, eu não sei o que que eu ia fazer se eu não tivesse essa música. A verdade é essa. Eu fico aí, eu falei, gente, escola, né, Mazar? A verdade é essa. Eu parei no primeiro e eu não sei tabuada. Verdade. Entrou o X, lascou. É mesmo. Falei, gente do céu, aquele negócio não ia. Na hora que eu descobri a música e com a sanfona junto, aí que piorou a escola. Porque eu não queria saber daquele trem lá. Eu queria, que eu quero aprender? Eu queria. Eu queria chegar em casa a tocar. Eu queria chegar em casa e tocar. Na toca com 14 anos, eu entrei em banda. O pai ia junto comigo, que era menor, imagine. Só que os nossos eventos eram tudo jantar dançante. É uma banda que eu entrei lá na Face Nova na época. Era só jantarzão, um italianão, assim, então era bem light, assim. Apesar de chegar de madrugada, mas era light. Não era balada, era, né, final de ano, não. Era jantares dançantes, casamento. Então, aquela banda baile. Então ali foi minha escola, eu queria tocar. Eu queria tocar, entrei em CTG na época. Lá perto de casa tinha também, tudo com 14, era 15 onde anos. você se encontrava, Era na onde me música. encontrava, na música. E eu tinha que tirar o repertório. Primeiro show meu gaúcho, eu lembro, foi 2 meses para tirar. Foi mais ou menos 30 músicas que eu nunca tinha visto na vida. Então, o que eu queria com a escola? O que eu queria? Por isso que eu falo, pô, gente, o que eu ia fazer sem a música? Porque lá não desenvolvia direito. A verdade é essa. Eu olhava, não ia bem. Falei, meu pai do céu, a gente não entendia, né? Não tinha, né? Né? Tipo, eu falei, que eu vou em nada. Foi música. Ainda bem que eu foquei. Por isso que hoje eu quero passar. Eu quero projeto para falar. Falei, gente, ó, eu fui aqui. Então, foque no que vocês têm o hiperfoco? Tem. Porque esse dia eu tava vendo na internet. É assim, né, mano? É aqui, né? E do outro lado farta, né? A gente fica meio de a pé do outro lado, né? A gente tem o hiperfoco aqui, mas do outro. Então a gente meio que, sabe? Não Aí dá pra ter hiperfoco em tudo. é. Senão não é hiperfoco. Então tem umas coisas na vida adulta, é verdade, na vida adulta meio que falha.
Isso é normal, às vezes, sei lá, coisa, negociação, às vezes, é normal, você tá lidando, né, apoio da família. Tem a dona Cláudia também, a dona Cláudia dá uma ajuda, né, bem, aguenta o Bruninho que nossa, sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vou fechar um show, vai, vamos lá. Na época meu papelada. Eu com papel, posso esquecer, por exemplo, não sei lidar com contador, eu me debatia muito, falei: "Gente não sei como é que faz?". Pô, claro, me ajudou muito, muito, opa. Então hoje eu entendo que, né, por isso que na hora que saiu lá, eu entendo, falei: "Rapaz, então eu foquei aqui, falta lá", então você tem que ter sempre esse apoio, né, os 2 lados aqui para dar o balanço e a gente tocar a vida mais leve, né. Então é isso que é a minha ideia, falei: "Deixa eu prosear com o povo, palestrar o que que eu passei, para as famílias, para as mães, juntar tudo nisso e ajudar o povo". Vamos ajudar. Ajudar na música, Bruno, na música. E vai vir, com certeza, você vai vir grandes guitarristas, grandes sanfoneiros, grandes violinistas, né, tecladistas, bateristas, né. O povo que foca aí, vai bem moçada, vai na minha que vai bem. Bruninho, e por falar em apoio, em um pai por trás, um pai que incentiva, um pai que acolhe, um pai que participa, quando infelizmente vemos que grande parte dos pais não assumem essa responsabilidade. Então, por falar nessa figura de pai, agora muito em breve teremos o Dia dos Pais. Eu queria fazer uma homenagem para o meu pai que foi um grande homem, que foi esse homem que carregou, que me pegou pelas mãos e me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje, uma mulher que defende outras mulheres, uma mulher que defende outras famílias. Eu que também hoje sou mãe e fui durante muito tempo mãe e pai para as minhas filhas. Então eu gostaria muito, que o meu pai era um sanfoneiro de mão Nossa, cheia. É verdade? verdade, Ai, que verdade. legal! Inclusive eu trouxe a sanfona dele para você olhar depois. Eu Olha, vou pegar. do que ele E gostava de tocar? Como João é que Mineiro e Marciano. Toca uma em homenagem ao meu pai, por favor. vamos ver Marciano aqui, ó. Já aproveitando, então, mandar um abraço para as marcianas. Mas Marciano, meu Cela, pai era um muito beijo. fã dele. Celina, Adri, Delas. eu fui sanfoneiro delas. É Foi, mesmo? e elas gravaram um DVD junto comigo. Sim. Opa, um beijo, você aprende muito. Pra quem não sabe, a Celina é filha do João Mineiro. Sim. É, João Mineiro, é aqui, ó. Não pode faltar, né? Tem uma assim também, ó. Para, pa, pa. Que legal, seu pai cresceu nesse Exatamente. som aqui. Meu pai tocava muito Moreninha Linda também. Aham. Ele era um homem, hoje ele faleceu, já tem 2 anos, Hum. 2 anos. E ele Mas festou bastante, mas eu tenho certeza. olha, sim, ele a sanfona para ele, a gaita, né, ele falava assim: "Ela quando eu tô triste eu toco, se eu tô feliz eu toco, e se eu tô nervoso eu também toco". Então era para ele um cano de escape, Que legal. sabe. Ele era um grande sanfoneiro. Ai, que onda. Ô, meu. É, Que alegria, que legal. recordação boa. Beleza, que legal. Obrigada, Bruninho, muito obrigada, que alegria, que privilégio Mas o estar prazer é aqui com nosso. vocês hoje. E agora nós vamos ter uma participação muito especial com ela, que é técnica judiciária, a Milene, que vai falar para a gente sobre as principais dúvidas das famílias atípicas com relação ao BPC Loas. Milene, seja muito bem-vinda, muito obrigado por vir aqui esclarecer para as famílias, para as mães principalmente que nos ligam e perguntam diariamente sobre esses assuntos relacionados ao BPC Loas.
Boa tarde, eu agradeço pelo convite, é uma honra estar em sua presença, né, uma advogada referência no direito previdenciário aqui em Curitiba. E realmente o tema que nós vamos abordar, que é um tema muito importante e fundamental, né, atual também, que precisa ser muito bem explicado para que alcance famílias na sociedade que precisa de fato desse benefício. Uhum, exatamente. Com relação às mães de crianças atípicas, elas podem trabalhar, ter a carteira registrada ou isso influencia na concessão ou na manutenção do benefício assistencial? Sim, nos nossos atendimentos diários aqui no escritório, isso é uma dúvida muito comum, né. Preciso trabalhar para trazer o mínimo, o sustento para os meus filhos, né. E sim, ela pode trabalhar tranquilamente, e isso não é nenhum impedimento para a concessão do benefício. Claro que desde que essa renda da mãe não Uhum. ultrapasse um quarto do salário mínimo, que é estipulado pela lei 8.742, tá. Ótimo. Temos também a questão da relativização dessa renda per capita, não é verdade? Sim, sim, tem alguns casos, que a renda ultrapassa um quarto do salário mínimo, né, que é o exigido. Então, nesses casos, nós podemos abater esse valor que excede com Uhum. gastos. Gastos, como, por exemplo, medicamentos, terapias, alimentação especial para aquelas crianças ou adultos que têm seletividade alimentar. Então, todo e qualquer gasto que tiver referente à saúde e ao tratamento daquela criança ou daquela pessoa, nós podemos abater sim nesse valor que excede de um quarto do salário mínimo. E aí fica a dica, você que tem gastos mensais com a criança, com a deficiência, é importante guardar todos os comprovantes, não é verdade? Isso é muito importante frisar isso, por quê? Porque não bastamos no requerimento apenas alegar esses gastos, nós temos que comprovar. Então, todo e qualquer gasto, seja com alimentação, com compra de algum remédio, seja qualquer valor, sempre guardar, porque nós utilizamos esses comprovantes para realizar o pedido administrativo perante o INSS e com a negativa do INSS, nós também utilizamos no processo judicial. Exatamente, isso pode levar bastante ali a questão da renda per capita. Perfeito. Aham, perfeito. Exatamente. E mais alguma dúvida recorrente no seu dia a dia? Você que é uma exímia profissional em defesa dos direitos das famílias atípicas, alguma outra questão que você queira destacar aqui para as mães e Sim, para as famílias, né, como um todo? sim, é uma outra pergunta também muito comum, tenho 2 filhos, os 2 com diagnóstico de autismo. Eu tenho que escolher, né, um filho recebe, o outro não vai poder receber? E sim, os 2 podem receber, né, até porque o benefício assistencial, o LOAS, ele não é computado como uma fonte de renda, então ele não Uhum. será considerado no cálculo do INSS. Então, desde que aquela criança que for solicitar o benefício, ela cumpra os requisitos mínimos exigidos, ambos os filhos podem sim receber tranquilamente o benefício assistencial do INSS. Exatamente, mesmo porque eu acho que esse benefício, ah, a intenção dele é promover uma qualidade de vida para aquele beneficiário, não é verdade? Perfeito. Tanto a qualidade de vida, mas um tratamento mais humano, né, para aquela criança se desenvolver. Normalmente, aqui no nosso escritório, o nosso maior índice de clientes autistas são crianças, e a maior dificuldade é no desenvolvimento escolar. Então, a terapia, nesse caso, ela é fundamental. Então, por isso que o benefício, ele também é importante, né, para as terapias, o pagamento dessas terapias para que aquelas crianças se desenvolvam melhor, tanto no ambiente, ali escolar, como numa sociedade num todo, né, então é muito importante. Verdade. Então, a resposta é sim, você que tem 2 filhos, 3 filhos com deficiência dentro do espectro autista, você pode sim pleitear o benefício para todos eles. E por falar em terapias, muitas vezes as mães enfrentam muita dificuldade para levar essa criança, então, de fato, esse valor vem beneficiar muito essas crianças, não é verdade? Perfeito, perfeito. Outra pergunta também que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, que é um tema muito debatido, qual nível
Exatamente. vai receber o benefício? Pode receber. É o nível leve, moderado, severo? Todos são muito importantes, todos têm o diagnóstico. Então, vai ser avaliado pelo médico perito do INSS para a concessão daquele benefício, Uhum. né? As limitações que aquela criança ou aquele adulto tem, né? E as barreiras enfrentadas. Então, independentemente do diagnóstico, do nível ser 1, 2 ou 3, leve, moderado ou severo, o que será realmente avaliado pelo INSS no momento da perícia será o impacto que causa o diagnóstico de autismo naquela pessoa perante a sociedade. Então, a questão do nível não será um problema, né? Tendo o diagnóstico, sim, é possível receber o benefício assistencial. Independentemente do nível, na verdade, não Independentemente. precisa, ao contrário do que muitos falam, não precisa ser o severo, somente quem está. Não. Pode, independente do nível, tem direito sim ao BPC Loas. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. A questão que é analisada, né, é as barreiras que aquela pessoa vai enfrentar. E a gente sabe que são barreiras extremamente complexas. Normalmente, há um preconceito muito grande no ambiente escolar, né, porque essa criança ela vai ser excluída, né, daquele grupo por ser diferente, né? No ambiente do trabalho ali, corporativo, ele também não vai se adaptar, então ele vai ser excluído, né? Então isso é o principal objetivo a ser analisado, é o impacto que esse diagnóstico causa naquela pessoa perante a sociedade. Excelente, muito obrigada. Temos mais alguma pergunta? Seriam essas as principais perguntas, eu acho que as fundamentais que devem ser esclarecidas, né? Exatamente. Muito obrigada, Milena, pela sua participação, pela sua informação, porque como nós falamos, não existe inclusão quando não temos informação. Então, a informação certa, a informação correta, ela sim pode beneficiar e deve se beneficiar muitas famílias, porque nós estamos falando em direito. Então, é seu direito, é o direito da sua família, é o direito do seu filho em viver em condições de igualdade social e inclusão social. Que alegria e que privilégio ter vivido esse episódio com vocês. Hoje o Bruninho não veio só com a sanfona na mão, ele trouxe um exemplo de vida. Ele que é um artista completo, cheio de talento, carisma e com uma história que inspira. Ele mostrou que o transtorno do espectro autista faz parte da trajetória dele, sim, mas nunca foi um limite. Bruninho é prova de que ninguém deve ser definido por um diagnóstico e que com apoio, amor e oportunidade, cada pessoa pode chegar exatamente onde deseja estar. A presença dele aqui nos lembra que a arte abre caminhos, que a força de uma família presente transforma o futuro e que o acolhimento da sociedade faz toda a diferença sim. Quando o diferente é abraçado, em vez de excluído, todo mundo cresce, todo mundo ganha junto. Compartilhe esse conteúdo, ajude a espalhar essa mensagem que o respeito, a inclusão e a valorização da diversidade não são favores, são direitos. Este foi mais um Bate-Papo Real, um espaço onde a gente vive e conta histórias com verdades, com afeto e, acima de tudo, com o coração.